A história é a seguinte: há uma fogueira e uma mulher se joga nessa fogueira. E depois uma outra mulher se joga nessa fogueira e uma terceira e uma quarta, até que todas as mulheres começam a se jogar nessa fogueira. Parece meio confuso, parece meio complicado, mas é essa história que dá início às coisas que perdemos no fogo. Espetáculo que está em cartaz aqui no porão do Centro Cultural São Paulo e que conta a história de todas essas mulheres e do que seria a nossa sociedade se nós olhássemos com uma outra visão para essas figuras femininas. Espiem só. Eu tinha esse desejo de contar um pouquinho sobre essa linha feminina da minha família, desde esse acontecimento do aborto que a minha bisavó sofreu. Logo em seguida ela morreu, minha avó tinha 1 ano e meio, e como isso acabou desencadeando uma série de acontecimentos na minha família. E quando eu cheguei com esse projeto para Lara, ela achou massa tal, e ela estava com esse texto na cabeça. E ela achou que seria muito massa se a gente pegasse esse conto e fizesse dele a linha dramatúrgica da nossa peça, né? Atravessada por essas memórias e tudo mais. E aí a gente foi costurando, né? A gente tinha 3 linhas dramatúrgicas. A primeira foi o conto que Lara trouxe toda essa ideia de cabelo e tal. A segunda eram as memórias que eu via trazendo, né? E a terceira que a gente chamou de História Natural da Vulva, que aí surge, essa terceira parte, ela surge em alguns atravessamentos, assim, durante o espetáculo. Se chama vulva. Tem sido muito intenso mesmo. Foi um processo muito intenso para mim, muito desafiador. Física e emocionalmente. As primeiras sobreviventes começaram a se mostrar. É um espetáculo que exige muito do meu corpo e do meu emocional também. E eu só comecei a perceber como isso chegava nas pessoas depois que a gente estreou, claro. E eu comecei a receber o feedback das pessoas. Muitas ficam muito tocadas pelas histórias, muitas compartilham também de situações de violência que viveram, né? Ou compartilham de casos de mulheres que foram queimadas e que conhecem, né? Histórias. A gente teve até uma outra pessoa que saiu durante o espetáculo, que não se sentiu bem. A gente até pensou em, de repente, trazer esse aviso de gatilho, que é um espetáculo que aborda temas muito concretos, muito difíceis, né? E muito... É uma feitiçaria. Recebi uma ligação desesperada da minha mãe. Ela tinha acabado de apanhar do novo namorado dela, que ameaçava colocar fogo na casa que era dela. É muito duro, um espetáculo que fala sobre feminicídio, sobre violência doméstica, violência contra as mulheres, né? E é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Então, a gente está falando aqui e está acontecendo isso. Então, é um assunto muito delicado, que muita gente se reconhece ali, sabe? É tanta coisa para dar conta, né? Principalmente de um solo, que eu acho que até a estreia, a minha grande preocupação era conseguir executar, porque a gente teve um cenário que chegou 1, 2 dias antes da estreia e tem todo um momento que eu me relaciono com o cenário é de cabelo, então é uma coisa que agarra, que prende, que puxa, que dá nó, que embola, que gruda quando a gente está suado. Então, e agora eu estou começando a entender mais a dimensão do trabalho, né? Como isso bate nas pessoas. E eu fui entendendo um pouco mais. Tô agora, é um processo, né? Eu tô entendendo um pouco mais desses respiros que acontecem entre um momento e outro da peça, sabe? Que às vezes muda tudo. Virou uma outra coisa.
Virou uma outra coisa que é mais forte do que eu imaginava. Eu sinto que todos nós sofremos violências, né? Somos vítima de alguma violência em algum momento da nossa vida. Eu não sei pra vocês, mas 100 mil, pra mim, é um montão de gente morta. A maioria dos homens fica um pouco chocado, né, com se deparar com isso e entender que é ele também que está fazendo, né, que está corroborando, né, para que essa violência aconteça. É sempre chocante, mas eu acho que, de alguma maneira, também existe algum ponto de contato nesse lugar da violência, de se reconhecer como violentador e, ao mesmo tempo, também como violentado. É mais confuso. Os retornos das mulheres são muito mais óbvios, né? Tipo, e dos homens é sempre um atravessamento que não sabe muito como colocar em palavras. Eu acho que é muito isso, desse lugar de se sentir o violentador e o violentado ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que todo artista quer se expressar, né? Não só falar as falas que outra pessoa escreveu ou fazer um filme de história de outra pessoa, que é sempre muito interessante, que a gente sempre os atores sempre deixam a sua marca, é sempre muito legal, mas poder contar a sua história, contar a história que você quer contar, para mim faz muito sentido, assim, me faz sentir muito viva, me faz sentir essa chama, sabe? Esse calor, assim, de estar aqui, de estar viva, de estar fazendo alguma coisa que faça sentido para mim. E eu acho que essa peça... Eu gostaria que essa peça trouxesse uma reflexão a longo prazo. Bom, a gente queria convidar você para vir aqui assistir a gente no Centro Cultural São Paulo, a nossa peça As Coisas que Perdemos no Fogo, que é baseada no conto da escritora argentina Mariana Enríquez. A gente está em cartaz aqui até o dia 26 de maio, sextas e sábados às 8 horas e domingo às 7. A gente tem interpretação em Libras em todas as sessões e audiodescrição em 2 sessões também. Esperamos vocês.